Bom, boa noite a todos. Convido a igreja para abrirmos as nossas Bíblias em Levítico, capítulo de número 10. Levítico, capítulo de número 10, nós vamos fazer a leitura juntos. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Levítico 10, são 20 versículos. Vamos fazer juntos a leitura? Lerei os versos ímpares e os irmãos os versos pares. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Morreram diante do Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, levai a vossos irmãos diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande tribulação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. E para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. E disse Moisés a Arão, e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, e ficaram: Tomai a oferta de alimentos, restantes as ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Portanto, a comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por porção, e por porção de teus filhos, os sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão como oferta queimadas de gordura, para oferecer por oferta movida perante o Senhor. O que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o código da expiação, e eis que já fora queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram do céu. Por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo, pois é coisa santíssima, e Deus a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor? Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente
graças do Pai, como tenho ordenado. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se hoje tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? Moisés, ouvindo isso, deu-se por satisfeito. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus Pai amado, Senhor, graças ao Pai, nós te rendemos pela Tua palavra. Nesse instante, ó Pai, clamamos para que o Senhor fale poderosamente às nossas vidas através dela. Que possamos, ó Deus, ser instruídos, que possamos realmente ser confrontados em nossos pecados, e que a Tua graça, ó Pai, trabalhe o nosso ser para que possamos ser transformados e sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Nos abençoe, ó Pai, nos conduz nessa noite pela ação do Teu Santo Espírito. Assim oramos, clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos em dias que quase tudo se tornou comum. Por exemplo, tem pessoas que elas vão visitar lugares que eles são extremamente lindos, mas as pessoas vão para esses lugares e elas simplesmente ficam no celular. Ficam olhando para a tela do celular, porque aquilo que está diante delas, por mais belo que seja, já se tornou comum. Nós que moramos, por exemplo, em Curitiba, nós temos uma cidade linda, cheia de lugares lindos. Mas a gente está tão acostumado que vem o turista de fora e ele fala com empolgação, ele fala com entusiasmo, e a gente olha e fala, eu vejo isso aí todo dia. É normal, é comum. E é triste a gente pensar, queridos, que coisas grandiosas, às vezes, elas são tratadas como comuns. E às vezes, e muitas vezes, na verdade, a gente faz isso dentro da igreja. As coisas, elas começam a perder o peso que elas têm diante dos nossos olhos. E esse, meus irmãos, é um dos maiores perigos da vida cristã. Você perder o senso das coisas santíssimas, perder o senso da grandeza de Deus. A gente às vezes vem para a igreja e a gente continua orando, a gente canta, a gente fala sobre Deus, a gente ouve sobre Ele, só que a gente não consegue perceber a grandeza de todas essas coisas, porque tudo para a gente já é comum. E a gente perde reverência, a gente perde temor, a gente perde admiração. E o problema, meus irmãos, de tudo isso aqui, não é simplesmente você tratar a sua postura diante das coisas sagradas. É um problema mais profundo, que é um problema realmente do nosso coração. Porque o nosso coração, ele não consegue mais contemplar e se admirar diante da presença de um Deus santo que se faz presente. E o texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, esse Levítico 10, ele mostra pra gente o que acontece quando homens, eles tentam se aproximar de Deus sem eles levarem a santidade de Deus levarem ela a sério. Quando eles tratam essa santidade de Deus como algo comum. O nosso texto aqui, meus irmãos, o capítulo 10, ele faz parte desse pequeno trecho aqui do livro de Levítico, que são 3 capítulos, 8, 9 e 10, que falam justamente a respeito da ordenação dos sacerdotes. Nós vimos nos últimos 2 domingos como o Senhor ele separou os seus sacerdotes e como eles foram ordenados. E no texto da semana passada, o capítulo 9, nós pudemos ver que houve ali um primeiro culto realizado por Arão. Esse culto ele foi marcado por muita alegria, mas ele também foi marcado por muita reverência, porque Deus se fez presente ali, o povo de Deus viu a manifestação da glória de Deus ali no meio da congregação. O texto fala que o fogo do Senhor ele desceu ali no altar, ele consumiu os sacrifícios, o povo ali respondeu então com júbilo, respondeu com temor. Só que quando a gente chega no capítulo 10, esse capítulo 10, ele continua falando pra gente que, olha, esse Deus, ele ainda se faz presente. Só que
a presença dele aqui, ela não está mais ali simplesmente para trazer conforto e celebração. Novamente a gente vê o fogo do Senhor se manifestando, mas é um fogo que ele vem agora como sinal de juízo, para tratar justamente aqueles que, na presença do Senhor, diante da presença dele, agem como se a presença dele fosse algo simplesmente comum. E a gente vai olhar então para esse texto aqui, meus irmãos, a gente vai pensar um pouquinho hoje a respeito disso, vamos entender o que está acontecendo no texto e vamos refletir a respeito de como que deve ser a nossa caminhada, né, diante do nosso Deus, que é um Deus santo. Então, o nosso texto, ele começa, meus irmãos, e o verso de número 1, 2 e 3, ele nos fala que os 2 filhos mais velhos de Arão, Arão tinha 4 filhos, e os 2 mais velhos, Nadab e Abiú, eles, durante o primeiro culto, e acho importante reforçar isso para os irmãos, nós estamos no 8º dia aqui, depois de todos aqueles dias de consagração. Aquele culto que está sendo mostrado no capítulo 9, ele não acabou ainda. O capítulo 10, ele está dentro desse primeiro culto que está sendo realizado. E durante, então, esse primeiro culto, o texto fala que Nadab e Abiú, eles simplesmente oferecem um fogo estranho, e imediatamente eles são consumidos pelo fogo do Senhor. Crianças, quero que vocês desenhem 2 meninos aprontando dentro do culto. Então imaginem aí 2 meninos aprontando dentro do culto e vocês vão responder aí, por que é errado eles ficarem aprontando dentro do culto? E meus irmãos, o ato aqui desses 2 irmãos, Nadab e Abiú, o ato deles consistia em uma postura de desafio a Deus. Eles acendem o incenso aqui, e qual que é a ideia aqui para acender o incenso? Eles precisavam ir no altar do holocausto, pegar a brasa do altar do holocausto. Essa brasa ela precisava ser levada até o incensário, e ali o fogo do incensário precisava ser aceso. Se os irmãos estão lembrados, em algumas exposições atrás, eu comentei com os irmãos que era tarefa dos sacerdotes manter esse fogo aceso perpetuamente. Esse fogo que o Senhor tinha acendido ali com a presença dele, ele não poderia se apagar. E esse fogo, especificamente esse fogo, ele deveria ser usado para tudo dentro do santuário. Se vai acender um incensário, é com esse fogo. Se vai, né, queimar um animal, é neste fogo. E o texto nos fala, então, que Nadab e Abiú, eles trazem fogo estranho. Tem muita gente que cogita e fala um monte de coisa, mas basicamente a ideia aqui é que eles pegaram fogo, não do altar, mas fogo em outro lugar. Por isso é um fogo estranho. E eles foram e acenderam o incenso. O problema aqui, então, é, primeiramente, pegar fogo de outro lugar, mas, além disso, o que Nadab e Abiú estão fazendo é justamente não seguir orientações de Moisés e de Arão. Se os irmãos estão lembrados, Moisés, ele é mediador aqui. É ele que fala para o povo o que o Senhor quer. E tudo que estava sendo feito ali nesse primeiro culto era Moisés que estava orientando. E em nenhum momento o Senhor ele fala através de Moisés, pega a brasa ali e acende o incensário. E o problema então, meus irmãos, não é só uma questão de erro no ritual. Aqui é uma aproximação de Deus que ela é marcada por autonomia. Eu vou chegar perto de Deus do meu jeito. Vou fazer do jeito que eu quero. Isso mostra uma falta de submissão à palavra de Deus. Na primeira vez, meus irmãos, que o fogo de Deus ele aparece aqui, a glória de Deus se manifesta, a gente escuta gritos de alegria. Mas nesse momento aqui, quando pela segunda vez o fogo do Senhor ele aparece, o texto fala pra gente que acontece silêncio. Arão fica em silêncio diante de tudo o que aconteceu. E tem um ponto muito importante para a gente pensar aqui, que é algo que eu não comentei, eu segurei para comentar justamente nesse sermão. Se os irmãos não repararam, mas vai ficar um desafio para vocês, se vocês lerem o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10, a frase que mais aparece nesses capítulos, a expressão que mais aparece é conforme o Senhor ordenara. No capítulo 8,
9 vezes aparece essa frase, conforme o Senhor ordenara. No capítulo 9, 4 vezes fala, conforme o Senhor ordenara. E aqui nesse capítulo 10, 3 vezes vai falar isso. A ideia aqui é que, olha, o Senhor está dando ordens e o seu povo deve seguir. Então, quando a gente lê e a gente percebe essas frases, a gente fica na expectativa de que, olha, os sacerdotes, será que eles vão obedecer? Será que eles vão seguir a lei do Senhor? Será que eles vão seguir conforme o Senhor está ordenando? Só que Nadab e Abiú não fazem isso. Todos aqueles capítulos que está todo mundo seguindo conforme o Senhor ordenava, aqui não. É um momento onde não é feito as coisas segundo o Senhor ordenava. E é importante a gente pensar, trazendo para a nossa realidade, quantas vezes a gente se aproxima de Deus de maneira descuidada? A gente se aproxima de Deus centrado mais nos nossos próprios desejos do que na vontade revelada dele. O Senhor, ele fala então através de Moisés, aqui nesse verso 1, 2 e 3, e a gente vai ver que o Senhor ele fala, ó, quanto mais perto um homem está de Deus, mais atenção ele precisa dar à santidade e à glória de Deus. É isso que está dizendo ali no versículo, parafraseando. Quanto mais perto o homem está de Deus, mais atenção ele precisa dar à santidade e à glória de Deus. Meus irmãos, essa história aqui, esse momento aqui da vida do povo de Deus, ele choca a gente, porque é uma situação pesada. Só que pense, se Deus ele tivesse deixado os filhos de Arão que desobedeceram aqui sem punição, depois disso aqui, eles iam passar a tratar a lei de Deus com descuido. Eles iam tratar a lei de Deus sem nenhum temor. E lembra, o povo olhava para o sacerdote como modelo de alguém para seguir. O próprio povo poderia ser inspirado a tratar a lei do Senhor com descuido e sem temor. E a razão, então, meus irmãos, de Deus ele ser tão severo aqui nesse texto é porque ele quer fazer com que os sacerdotes eles cuidem com zelo para não profanar, eles trabalhem realmente com zelo ali para não profanar o culto de Deus. Isso aqui, meus irmãos, também nos lembra que a nossa esperança, ela não está na nossa capacidade de adorar de forma perfeita. Porque esses sacerdotes aqui consagrados, Nadab e Abiú falharam. Falharam diante da santidade de Deus. E o texto é para reforçar, então, que a gente precisa de um mediador, que ele é perfeito. Precisamos de Cristo, que é Ele que nos aproxima do Pai de forma perfeita, porque Ele viveu em perfeita obediência, e Ele que conduz a gente em segurança à presença do Pai. O texto segue o verso 4 até o verso de número 7, ele vai falar que após a morte desses dois aqui, se você perceber, o texto ele volta ao padrão de obediência. Moisés ele começa a dar instrução e o povo começa a obedecer novamente. E essa volta a esse padrão de obediência aqui é didático. A ideia do texto é falar assim, lá no capítulo 8 não estava falando que era para fazer conforme o Senhor ordenava? Capítulo 9 não falou que era para fazer conforme o Senhor ordenava? Enquanto eles estavam fazendo tudo conforme o Senhor ordenava, tudo estava indo bem. Aqui, parou de fazer o que o Senhor mandou, se deram mal. E aí, novamente, eles começam a fazer o que o Senhor ordenava. E isso é muito didático para o povo, que é para lembrar e reforçar na mente desse povo aqui, olha, qualquer ato de desobediência ao Senhor tem consequência. Uma vida desleixada diante do Senhor não passa batido. Esse relato aqui é para lembrar, enfatizar na mente do povo que, olha, as ordens do Senhor, as palavras do Senhor, elas não podem ser desprezadas. A presença do Senhor não pode ser tratada de forma comum. E nem a adoração ela pode ser moldada pelos desejos do homem. O texto fala aqui, meus irmãos, nesse verso 4 ao 7, que o normal seria que Nadab e Abiú eles fossem sepultados pelos seus irmãos, os outros dois filhos de Arão. Só que Eleazar e Itamar, assim como Arão, eles tinham sido consagrados sacerdotes.
E o sacerdote, uma das regras para o sacerdote é que ele não pode colocar a mão em mortos, porque senão ele fica impuro. E eles tinham acabado de passar 7 dias se consagrando ao Senhor. E aí então Moisés ele dá ordens, ele chama os primos dos filhos de Arão. E ele fala, vocês têm a tarefa de sepultar eles. E eles pegam então os corpos ali com as túnicas e tudo e levam ali Nadab e Abiú para eles serem sepultados. E o texto diz então que o povo ali é chamado a lamentar por eles. Crianças, eu quero que vocês desenhem um monte de gente chorando. Desenhem o povo de Israel muito triste, chorando diante do Senhor. Meus irmãos, o texto fala que Arão e seus filhos eles são proibidos de participar de qualquer tipo de ritual de luto. Eles não podem rasgar as vestes, não podem desarrumar os cabelos, e eles nem podem sair do tabernáculo. O texto fala, se eles fizerem qualquer uma dessas coisas, eles vão morrer. Parece pesado o que está sendo exigido deles, mas o texto está lembrando aqui, olha, uma dedicação completa ao Senhor é exigida desses homens. E é Deus chamando eles a olhar para essa situação que tinha acontecido ali, a morte de Nadab e Abiú, olhar não pela perspectiva humana, mas olhar pela perspectiva do Senhor. A postura firme deles ali, eles morreram, é parente nosso, Arão falando, são meus filhos, os dois ali, Eleazar, fugiu o nome do outro, Itamar, os dois ali, é meu irmão, são meus irmãos, mas eles tinham que permanecer firmes ali, e a postura firme deles ali é para falar assim, olha, nós, em hipótese alguma, concordamos com o que eles fizeram. É Deus falando assim, fiquem firmes, porque sair daí é dizer que o que eles fizeram é mais importante do que permanecer no serviço do Senhor. Isso, meus irmãos, não significa que Deus ele despreza a dor humana. O texto não está falando aqui que o Senhor ele ignora o sofrimento do seu povo. É um pai que perdeu 2 filhos. Irmãos perderam irmãos. Só que isso aqui revela, meus irmãos, algo muito importante. A gente sabe que o nosso Deus é um Deus compassivo, é um Deus misericordioso. Só que nesse momento aqui, Arão e seus filhos, eles precisam reconhecer, meus irmãos, que a santidade de Deus, ela é maior até mesmo que os nossos sentimentos pessoais. E é isso que o Senhor está querendo ensinar aqui. E isso, meus irmãos, é para confrontar a nossa geração. Porque a gente vive numa época onde os sentimentos pessoais, eles frequentemente ocupam um lugar acima da vontade revelada de Deus. Vocês sabem que é verdade isso. Muitas vezes a gente avalia a obediência a partir daquilo que a gente sente, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente acha que é correto. Só que a vida diante de Deus, meus irmãos, ela exige submissão, mesmo quando o seu coração, ele luta para você compreender plenamente os caminhos de Deus. E ao mesmo tempo, meus irmãos, esse texto aqui é para lembrar a gente que a nossa esperança ela não está na nossa capacidade da gente permanecer firme diante de Deus. Isso aqui é para lembrar que, olha, Cristo, Ele é o verdadeiro e perfeito servo do Senhor. O Senhor Jesus, Ele permaneceu plenamente obediente ao Pai, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na rejeição. E é nele, meus irmãos, que a gente encontra graça para a gente continuar obedecendo. Até diante das nossas lutas, até diante das nossas maiores dores. O verso continua, e o verso 8 até o verso de número 11, a gente vê um ponto que é muito curioso no livro de Levítico. O texto fala que Deus ele fala diretamente com Arão. Essa é a única vez em todo o livro de Levítico que nós vamos ver o Senhor ele falando diretamente e a sós com Arão. Crianças, eu quero que vocês desenhem o sumo sacerdote Arão, e vocês vão desenhar ele bem triste. Arão, ele está bem triste, então desenhem Arão. Meus irmãos, o Senhor, ele fala diretamente com Arão, e a expectativa do nosso coração humano é o Senhor falar assim, Arão, fica bem,
né, e lida bem aí com essa situação, né, eu vou confortar o seu coração diante da perda dos seus filhos. Só que o Senhor, ele dirige palavras para Arão e são palavras que elas são estranhas, porque o Senhor fala para esse Arão: vem cá, eu quero conversar sós com você. Então é o seguinte, você e seus filhos não vão beber nenhuma bebida forte. Só isso. E é estranho a gente olhar para o texto e falar assim: Senhor, a gente queria que o Senhor confortasse eles, mas o Senhor só orienta a não beberem vinho nem bebida forte. Só que aqui, meus irmãos, tem uma coisa extremamente importante relacionada com o serviço deles. Se vocês olharem ali até o verso de número 11, o texto descreve qual que é o trabalho do sacerdote. E o trabalho deles, primeiramente, envolve tomar decisões, que são decisões importantes, porque eles tinham que distinguir entre o santo e o comum, entre o puro e o impuro. E essa é a primeira tarefa do sacerdote. E a segunda tarefa, o texto fala de que eles são responsáveis pela instrução, pelo ensino da lei. O texto está falando aqui, eu preciso que vocês permaneçam sóbrios. Sobriedade é essencial para vocês distinguirem o santo do comum, o puro do impuro, para vocês ensinarem a lei do Senhor. E Deus está falando isso, meus irmãos, porque aqui nessa época era muito comum as pessoas em luto, elas serem confortadas com a bebida. E o Senhor, então, ele está lembrando Arão e lembrando os seus filhos: olha, vocês não vão ceder ao costume aqui da época. Vocês não vão beber. A vida, meus irmãos, diante do Senhor, ela não ignora o nosso sofrimento, mas ela coloca o nosso sofrimento no devido lugar dele. É importante a gente entender isso. É importante você entender isso agora que você está atento, porque lá na hora do sofrimento, talvez você não lembre dessa verdade, se você não tiver ela guardada na sua mente, no seu coração. A vida, meus irmãos, diante do Senhor, ela não ignora o sofrimento, mas ela coloca o sofrimento no seu devido lugar. As nossas dores e os nossos costumes, eles não podem ocupar um lugar acima da nossa comunhão e da nossa obediência ao Senhor. É isso que o Senhor está tratando aqui. E isso, meus irmãos, nos confronta, porque por muitas vezes as nossas emoções, as nossas dores, as nossas circunstâncias, elas servem de justificativa para a gente relativizar a obediência nossa ao Senhor. E quando o coração, então, ele perde sobriedade espiritual, a gente começa, meus irmãos, a confundir o santo com o comum. A gente começa a confundir aquilo que é importante com aquilo que é trivial. E aos poucos a nossa percepção da santidade de Deus, ela se enfraquece. Então perceba que o problema, meus irmãos, não é simplesmente beber vinho. O problema, quando o Senhor está falando para Arão não beber, é para ele lembrar que o ponto central aqui é discernimento espiritual. O sacerdote, olha, ele tem que estar apto para discernir corretamente aquilo que pertence realmente ao Senhor. E nós precisamos agir assim, meus irmãos. A gente vive uma época que ela é marcada por confusão espiritual. Muita gente não consegue distinguir. A gente não sabe mais o que é reverência do que é irreverência no culto. A gente não sabe mais o que é adoração e a gente confunde adoração com entretenimento. A gente confunde comunhão com mera rotina religiosa. E por isso, meus irmãos, a gente precisa constantemente voltar os nossos olhos para Cristo. É somente Cristo, meus irmãos, Ele que é o sacerdote perfeito, o sacerdote santo. É nele que a gente é plenamente sóbrio. E é nele que a gente consegue agir em obediência ao Pai. E unido a Ele, então, meus irmãos, o Senhor, Ele molda a nossa mente, Ele molda o nosso coração para a gente discernir, olha, isso honra ao Senhor, isso desonra ao Senhor, para a gente viver realmente uma vida correta na presença dEle. Depois que o Senhor ele fala aqui com Arão, o texto segue, ele volta o olhar novamente para Moisés, e a partir do verso 12 até o verso de número 20, nós vamos ver uma interação entre Moisés e Arão com os filhos dele. O texto fala ali para a gente que Arão e os seus filhos, do versículo 12 em diante, ele diz que eles continuam então a servir, a realizar o serviço deles dentro do templo. Primeiro culto, não terminou.
Eles precisam concluir todo o trabalho ali. E a conclusão da obra ali dos sacrifícios, a parte final dela envolve eles comerem a porção que era destinada a eles. Depois que eles comiam, tinha encerrado todo o trabalho ali. Crianças, eu quero que vocês desenhem Arão e os 2 filhos dele comendo carne. Então imaginem aí o sumo sacerdote Arão e os 2 filhos dele comendo carne. E meus irmãos, eles tinham que então comer a parte destinada a eles do sacrifício. E Moisés então, ele se dirige a eles, fala para eles, gente, vamos comer. Ele lembra a eles que, olha, apesar do desastre que aconteceu, apesar da morte de Nadab e de Abiú, vocês não perderam os privilégios sacerdotais. Vocês precisam comer. E diversas ofertas, então, meus irmãos, tinham sido feitas ali nesse dia, como eu comentei semana passada. E Moisés, então, ele está ali com eles estão comendo, só que Moisés, ele observa um problema. O texto fala que quando Moisés, ele olha para a carne do bode, ele percebe que os sacerdotes, eles não comeram. E a parte que era deles, na verdade, ela foi queimada no altar. E o texto fala que Moisés, ele fica irado, ele fica indignado com eles. Como assim vocês não comeram a parte de vocês? Vocês não viram o que aconteceu agora com os outros 2 ali? Querem morrer também? Estão loucos? E Moisés está irado. Só que o texto fala que Arão, ele explica que ele não comeu, ele e os seus filhos não comeram a carne do bode que era destinada a eles, comeram as outras carnes, mas não comeram a do bode, por causa de tudo que tinha acontecido. Alguns teólogos, meus irmãos, entendem aqui que esse animal, o bode, ele tinha sido oferecido por Nadab e Abiú antes da morte deles. E sendo assim, essa parte era uma considerada coisa santíssima. E eles então preferiram queimar para que o desprazer de Deus com Nadab e Abiú não se estendesse também sobre eles. E eles, essa é a explicação deles ali, provavelmente, não vamos comer. Porque vai que. Então melhor queimar, entrega para o Senhor tudo. E Moisés, então, ele ouve essa explicação, e o texto fala que ele fica satisfeito, ele concorda com eles. Isso aqui é muito importante no texto, meus irmãos, porque esse capítulo, ele começou com algo pesado, começou com juízo, só que ele termina de forma diferente. Depois de tanto juízo, de tensão, de morte, o texto está terminando com discernimento espiritual, está terminando com misericórdia, está terminando com compreensão. Arão, ele não está agindo com irreverência por não comer a carne do bode, ele não está agindo em rebeldia, como os filhos dele fizeram. Aqui ele está demonstrando temor diante da santidade de Deus. Aqui, então, meus irmãos, existe uma diferença que é importante. O texto está falando, olha, tem diferença entre um coração que é arrogante, que despreza a palavra de Deus e age segundo a sua própria vontade, de um coração que ele está quebrantado, ele está desejoso de honrar o Senhor, mesmo ele estando passando por um momento de fraqueza extrema. E isso é para ensinar algo precioso para a gente, meus irmãos, para a gente aprender algo precioso sobre o viver a vida diante de um Deus santo. O Senhor, meus irmãos, ele não se preocupa com a perfeição impecável nossa, porque ele sabe que nós somos homens pecadores. Se ele se preocupasse, meus irmãos, todos nós estaríamos igual Nadab e Abiú. Só que o que eu quero dizer aqui não é que Deus ele passa pano para o nosso pecado, mas é que o nosso Deus, em Cristo, ele nos recebe. E o nosso Deus, ele vê corações humildes, reverentes e dispostos a ouvi-lo. E é aqui, meus irmãos, que o Evangelho ele se destaca nesse texto de uma forma muito preciosa. Porque o texto está falando assim, olha, a nossa esperança, a nossa capacidade, a nossa esperança não está na capacidade nossa de nunca falhar. Perceba, Nadab e Abiú falharam, mas Arão e os seus outros filhos também. A nossa esperança não está na nossa capacidade de não falhar, mas ela está em Cristo.
É ele que é o sumo sacerdote perfeito. E diferente de qualquer sacerdote terreno, meus irmãos, Cristo, ele não pecou, ele não falhou, ele não ofereceu adoração defeituosa, ele sempre obedeceu ao Pai. E é por meio dele, então, que homens pecadores como nós, é por meio dele que a gente pode continuar se achegando a Deus e fazer isso em confiança, fazer isso em arrependimento, fazer isso em esperança. E eu quero concluir aqui então a exposição desse capítulo 10, meus irmãos. Eu comecei o sermão falando que a gente vive dias onde o santo ele é constantemente tratado como comum, como leve, como secundário. E Levítico 10, então, meus irmãos, é para confrontar justamente esse perigo aqui. Nadab e Abiú, eles se aproximaram de Deus sem levar a santidade verdadeira de Deus a sério. O resultado foi juízo, foi silêncio, foi temor diante da presença do Senhor. E ao longo desse capítulo, então, meus irmãos, a gente vê que Deus, ele não pode ser adorado segundo a vontade do homem. Ele tem que ser adorado conforme a sua palavra. A gente vê também aqui, meus irmãos, que sacerdotes consagrados, eles falham diante da santidade divina. E a nossa maior, então, necessidade não é simplesmente de mais esforço religioso, mas é de um mediador perfeito. E Cristo é esse mediador perfeito, esse sacerdote perfeito. Ele jamais falhou diante do Pai, e é Ele que conduz a gente em segurança à presença de Deus. Aqui também a gente vê, meus irmãos, que o Senhor, ele exige discernimento, ele exige sobriedade, exige submissão. E no final do capítulo, a gente percebe que, olha, o nosso Deus, ele não está buscando homens perfeitos, perfeitos em si mesmos, mas ele busca humildes, reverentes e dependentes da sua graça. Então, depois de tudo isso aqui, de olhar para todo esse capítulo, meus irmãos, a pergunta não deve ser o que Nadab e Abiú fez de errado. A pergunta tem que ser, olha, como que nós temos nos achegado diante de um Deus santo? E é justamente sobre isso que eu quero colocar aqui nas nossas aplicações. Eu quero trazer, então, 3 lições, meus irmãos, 3 coisas para a gente refletir nessa noite. Primeira delas, meus irmãos, não trate a presença de Deus como algo comum. Já falei isso nas últimas semanas, mas eu vou reforçar, não trate a presença de Deus como algo comum. Nadab e Abiú, meus irmãos, eles não foram julgados por Deus, porque Deus é instável, Deus é cruel. Eles foram julgados porque, olha, eles se aproximaram do Senhor de uma maneira irreverente, segundo o próprio coração deles, segundo os seus próprios termos, não segundo a palavra de Deus. E o problema deles, como eu falei, não é só o ritual, mas é um coração que ele perdeu o senso da santidade divina. E aí pensa, e nós? A gente tem que se perguntar sinceramente, quantas vezes você e eu não fazemos o mesmo? Quantas vezes a gente chega para o culto de forma distraída? Às vezes a gente trata a adoração como algo secundário. Enquanto a gente não dá atenção, a gente não está entusiasmado, a gente não direciona a nossa energia. Bem pelo contrário, gasta tudo isso com coisas triviais. E a solução aqui, meus irmãos, não é, eu vou criar uma reverência, eu vou ficar quietinho ali, e se você falar para o seu filho aí, né, você vai ver o que vai acontecer com você. Não é criar reverência artificial, não é viver aterrorizado diante de Deus. Meus irmãos, a solução é você olhar para Cristo. Porque quando a gente contempla quem Deus é, quando a gente entende o preço que foi pago para a gente ter acesso à presença de Deus, meus irmãos, quando você percebe isso, o nosso coração, meus irmãos, ele aprende a responder. Responder em temor, responder em amor, em admiração verdadeira. Então, meus irmãos, se prepare para o culto. Ore antes. Ensine a sua família a valorizar o dia do Senhor. Lute, então, contra tudo aquilo que no seu coração faz você banalizar realmente a presença de Deus. Peça, Senhor, eu não consigo sozinho, mas em Cristo Jesus, o Senhor me capacita para que eu possa tratar a presença do Senhor como ela deve ser tratada. Então, ore por isso. Se desafie a isso. A trabalhar isso hoje, a sair daqui e orar por isso durante a semana, para que o Senhor, ele faça você entender a grandeza que é estar na presença dele. E essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender com esse texto.
Segunda coisa, meus irmãos, não confie na sua própria espiritualidade. O Levítico 10 aqui, ele é um lembrete bem assustador, meus irmãos, de que, olha, até homens consagrados, eles podem falhar gravemente. Geralmente a gente olha para Nadab e Abiú, o óculos nosso é o mesmo óculos para olhar para a igreja de Corinto. Só que eu já falei, Corinto é a igreja de Corinto, é igreja, são crentes. Nadab e Abiú, meus irmãos, são sacerdotes consagrados. É povo do Senhor. Não são pagãos, não são egípcios que saíram junto com o povo e chegaram ali. É povo do Senhor. Eram sacerdotes. Eles tinham visto a glória de Deus. Só que eles, mesmo tendo sido separados para o serviço santo, eles ainda pecaram. Assim como nós. E isso, meus irmãos, é para destruir a nossa autoconfiança espiritual. O problema do coração humano não está fora, é dentro. Quando a gente começa a confiar na nossa experiência, na nossa tradição, no nosso conhecimento, na nossa posição espiritual, meus irmãos, quando a gente começa a seguir por esse caminho, a gente corre grande perigo. E a nossa esperança, então, nunca, jamais, ela vai estar em nós mesmos. A nossa esperança, ela está em Cristo. Ele que é o perfeito sumo sacerdote. Ele jamais, meus irmãos, se aproximou do Pai de maneira imprópria. Ele jamais ofereceu fogo estranho ao Senhor. Ele permaneceu obediente até o fim. E se a gente está unido a Ele, meus irmãos, através da ação dele, a gente pode permanecer de pé diante de um Deus santo. Então, meus irmãos, abandone a sua autossuficiência espiritual. É um chamado, olha, vamos cultivar arrependimento, vamos buscar humildade, vamos reconhecer diariamente, olha, eu preciso da graça de Cristo. Eu preciso dele para tudo. E pensando aqui no culto que o texto está falando, eu preciso da graça dele para adorar corretamente. Então não confie na sua própria espiritualidade. E por último, meus irmãos, desenvolva discernimento e sobriedade espiritual. Deus disse para Arão e para os sacerdotes ali, olha, vocês têm que saber distinguir entre o que é santo, o que é profano, entre o que é puro, o que é impuro. E eles precisavam desse discernimento para eles poderem ensinar também as outras pessoas corretamente a viver diante do Senhor. E nós também, meus irmãos, nós precisamos disso, porque como eu falei, a gente vive dias que a confusão espiritual é gigantesca. Às vezes a gente tem dificuldade. O que é reverência? O que é irreverência? O que é culto, como eu falei? O que é entretenimento? O que é comunhão? O que é consumo religioso? Nós temos dificuldade para identificar. A gente tem dificuldade de lidar com a liberdade cristã, com a banalização da santidade. E isso, meus irmãos, acontece. Talvez você tenha dificuldades agora, talvez você vai ter dificuldades futuras, e é por isso que você precisa desenvolver discernimento espiritual, sobriedade espiritual. Isso começa, meus irmãos, quando o coração, essa banalização, esse perder tudo isso, começa quando o coração, ele segue realmente por caminhos que começam a tratar as coisas de Deus como algo comum, sem atenção, sem zelo, sem submissão à palavra. Então, meus irmãos, é um chamado que, olha, enche a sua mente com a Escritura. Deixe que a Escritura ela molde a sua visão de culto, a sua visão de cultura, que ela molde as suas preferências pessoais, que ela molde as suas emoções. Então se pergunte constantemente, olha, isso aqui honra a santidade de Deus? Isso aqui me ajuda a enxergar Cristo? Isso aqui me conduz à reverência, me conduz à submissão, me conduz à adoração verdadeira? E lembre-se, olha, o discernimento espiritual, ele não nasce do orgulho religioso, do esforço religioso. Ele nasce de um coração que ele está sendo continuamente moldado pela palavra de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus. Então, ore e fala, Senhor, que a tua graça, a tua palavra, ela molde o meu discernimento, para que eu possa ter sobriedade, encarar as coisas da vida conforme o teu querer. Que Deus nos abençoe, queridos. Nós vamos orar e vamos pedir para que o nosso Deus nos ajude a viver conforme a palavra dele nos desafia nessa noite. Senhor Deus, Pai amado,
Senhor, graças, ó Pai, nós te rendemos pela tua palavra, pela tua verdade. Somos imensamente gratos, ó Pai, porque a tua palavra ela nos tira do nosso conforto e ela, Pai, nos desafia a seguir por uma caminhada cristã que glorifica o teu santo nome. E pedimos, ó Pai, para que a palavra que ouvimos nessa noite, que ela trate realmente o nosso coração. Primeiramente, ó Pai, para produzir em nós um temor, ó Pai, da tua presença. Ó Pai, que o Senhor possa nos ensinar a não banalizar aquilo que é santo, ó Pai. Que possamos, ó Deus, tratar realmente com reverência, ó Deus, a tua santa presença. E que possamos realmente seguir, ó Deus, em santo temor, não tratando como comum aquilo que é grandioso. Nos ajude, Senhor, para que o nosso coração não venha se acostumar, ó Deus, com a graça, mas que haja em nós sempre um maravilhamento, ó Pai, diante de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor faz, ó Deus, em nosso viver. Que haja em nós realmente um tratar de coração, para que o nosso coração, ó Pai, ele possa encontrar não juízo, ó Pai, não correção, mas alegria, ó Pai, temor, por compreender quem o Senhor é, assim como vimos, ó Pai, na exposição de hoje e na semana passada. Pedimos também, ó Pai, para que o Senhor nos ajude, para que não venhamos, ó Pai, a confiar em nós mesmos, ó Pai, em nossa espiritualidade. Que possamos, ó Pai, lembrar que somos carentes, ó Pai, da Tua graça. E que se não for, ó Deus, pela Tua graça, nós não caminharemos diante de Ti conforme a Tua vontade. Nos ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós, trata a nossa vida, trate o nosso coração, para que possamos viver, ó Pai, uma vida dependente. Uma vida que reconhece, ó Pai, que tudo vem de Ti e que para tudo, ó Pai, nós precisamos de Ti. E que possamos realmente ser conduzidos, ó Pai, desta forma, para que não haja em nós, ó Deus, anseio por suficiência, mas que nossa suficiência esteja em Cristo Jesus. Também clamamos, ó Pai, para que a Tua graça, ó Pai, trate o nosso coração para que possamos crescer em graça e que a Tua palavra, ó Deus, seja abundante em nosso viver para que possamos crescer no conhecimento de nosso Salvador. E que essa graça, ó Pai, esse conhecimento, ó Pai, nos conduza a um caminho de discernimento espiritual. O Senhor, ó Pai, nos chama a viver em sobriedade. Ó Pai, vivemos em um tempo onde há tanta confusão espiritual, há tanta falta de discernimento, há tanta dificuldade. E temos visto, ó Pai, muitos que pertencem ao Senhor padecendo pela falta de conhecimento. E clamamos, ó Pai, para que a Tua palavra, Deus, nos conduza a uma vida sóbria. Que a gente possa separar, ó Deus, aquilo que é comum daquilo que é sagrado, aquilo que é profano, daquilo que glorifica o Teu santo nome. Que o nosso viver, ó Deus, ele seja vivido em sobriedade, para que possamos realmente estar diante de Ti da maneira como o Senhor deseja. Nos abençoe, ó Pai, nos ajude. Que a Tua palavra, Deus, que é viva, é poderosa, que tudo que foi ouvido aqui nessa noite, ó Deus, que produza em nós transformação, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.